Primeiro a Crimeia, depois o resto da Ucrânia. Esse era o plano de Putin desde 2014, pois ele via a Crimeia como o ponto de partida para sua invasão. Tudo começou com a Crimeia e agora vai terminar com a Crimeia. Algo mudou repentinamente na península e isso destruiu todos os planos que Putin já fez. O bastião do poder russo na Ucrânia não existe mais. A Crimeia está sendo gradualmente libertada pela Ucrânia e a recente mudança tornou a península mais vulnerável do que nunca. Quando Putin iniciou a invasão, a Crimeia, ocupada ilegalmente, era considerada crucial no plano russo. Suprimentos da Rússia continental podiam ser enviados à península pela Ponte da Crimeia, cuja construção custou de 3 a 5 bilhões de dólares. Esses suprimentos seriam enviados da Crimeia para a Ucrânia. Além disso, todo o equipamento instalado por Putin na península poderia ser usado para atacar a Ucrânia à distância. Era tudo tão simples. A Crimeia seria a peça-chave para a estratégia russa no leste da Ucrânia. Mas até os planos mais bem elaborados podem desmoronar quando você subestima seu inimigo, e Putin vem fazendo isso desde 2014. A Ucrânia sabia dos planos de Putin para a Crimeia desde que a Rússia tomou a península. Apesar da atenção que as ações da Ucrânia na Crimeia contra a Rússia têm recebido desde 2022, o país já vinha se preparando e construindo uma campanha gradual para retomar a península desde sua anexação. Como relata o National Interest, já em 2016, a inteligência ucraniana vinha pressionando por ações mais agressivas contra a ocupação russa. A Ucrânia argumentou que os Estados Unidos deveriam se envolver para expulsar a Rússia. Os Estados Unidos disseram não. Essa era uma linha vermelha que os Estados Unidos não estavam dispostos a cruzar, pois temiam uma escalada por parte da Rússia. Então a Ucrânia agiu por conta própria. Uma equipe de inteligência militar ucraniana, provavelmente liderada por Kirilo Budanov, atual chefe do gabinete presidencial, realizou uma incursão secreta na Crimeia em agosto de 2016. Entre 6 e 8 de agosto, 5 oficiais das forças especiais desembarcaram na costa oeste da Crimeia para entregar explosivos e outros materiais em um local designado próximo a instalações russas na península. Essas instalações foram escolhidas porque a Ucrânia sabia que a Rússia tentaria usá-las em uma invasão. Infelizmente, a incursão não teve sucesso. Um membro da equipe de Budanov foi descoberto e a Ucrânia recuou, apesar da morte de vários militares russos em confronto direto. A Ucrânia foi criticada pelos Estados Unidos e pela Rússia por suas ações. Joe Biden, então vice-presidente dos Estados Unidos, teria alertado o país para não repetir isso. Quanto a Putin, todo convencido de que a incursão havia exposto a fraqueza da Ucrânia, ele afirmou que a Rússia não deixaria esse tipo de coisa passar. Putin não percebeu que a Ucrânia havia enviado uma mensagem clara com essa incursão. A Ucrânia não iria desistir da Crimeia. A incursão de agosto de 2016 fracassou, mas abriu caminho para eventos que enfraqueceram o controle de Putin na Crimeia. A mudança repentina atual resulta dessa sequência de eventos. O impacto dessa mudança deixou Putin entre duas opções difíceis: perder a Crimeia ou a invasão do território continental ucraniano. Avançando para fevereiro de 2022, começa a invasão em grande escala que a Ucrânia já esperava, e Putin ainda acreditava que ainda tinha total vantagem na Crimeia. Arrogante, Putin pensava que a Rússia já havia enfrentado o melhor ataque da Ucrânia na península, 6 anos antes. Enquanto os soldados russos saqueavam sul e leste da Ucrânia, a Crimeia permanecia quase intocada. A Ucrânia não possuía marinha significativa. A Frota do Mar Negro patrulhava as águas que dão nome à frota, e a única rota terrestre para a Crimeia só poderia ser invadida se a Ucrânia aceitasse perder dezenas ou centenas de milhares de soldados em um gargalo mortal. Equipamentos e tropas estavam atravessando a ponte da Crimeia e entrando na Crimeia para avançar em direção à Ucrânia, e todos os planos que Putin havia feito pareciam estar indo bem. Então, tudo mudou. A ponte da Crimeia, símbolo do suposto sucesso russo na região, virou alvo de um país sem uma marinha de verdade. Em uma manhã fria de outono, em outubro de 2022, tudo parecia normal na ponte de 19 quilômetros, que normalmente recebia um tráfego de cerca de 15 mil veículos por dia. O tráfego matinal estava leve, mas aumentaria durante o dia. Afirmamos que aumentaria, pois a Ucrânia tinha outros planos. Enquanto um trem com combustível seguia para a Crimeia, um caminhão explodiu na ponte da Crimeia. Capturada por câmeras de segurança, a explosão aconteceu às 6h07 horário local e atingiu em cheio o trem russo. Os tanques de combustível foram destruídos pela bola de fogo. Uma pista da estrada e um pilar desabaram. A Ucrânia acabara de atacar a ponte da Crimeia, surpreendendo a Rússia.
Desde agosto de 2016, aprendizados foram assimilados e a Ucrânia rapidamente mostrou a Putin que a inteligência militar ucraniana era uma preocupação maior do que ele pensava. Nos anos seguintes, a ponte da Crimeia sofreu vários outros ataques. Um ataque subsequente em 2023 abalou a ponte. 2 anos depois, o Serviço de Segurança da Ucrânia instalou explosivos subaquáticos nos pilares da ponte da Crimeia, em uma operação de meses. Esses dispositivos explodiram em junho de 2025, enviando outro recado a Putin de que não conseguia proteger a ponte tão importante para ele. Em 4 de maio de 2026, foi noticiado que drones marítimos ucranianos eliminaram toda a tripulação de um barco do FSB que protegia a ponte da Crimeia, preparando um ataque futuro. A Rússia só pode especular, enquanto a Ucrânia alimenta a paranoia durante o enterro de 9 marinheiros russos. Os ataques à ponte da Crimeia mostraram a Putin que seu controle sobre a Crimeia não é tão absoluto quanto pensava. Um país sem marinha de verdade atinge uma ponte usada pela Rússia para levar soldados e suprimentos. Isso nunca deveria ter acontecido. A Crimeia foi comprometida como ferramenta para invadir a Ucrânia continental. Mas Putin deve ter pensado: pelo menos a Rússia ainda tem a frota do Mar Negro. Exceto que não é bem assim. Com mísseis e drones aéreos e drones marítimos cada vez mais avançados, a Ucrânia causou grandes danos aos navios de guerra russos responsáveis por proteger as rotas marítimas para a Crimeia. 1/3 da frota do Mar Negro foi destruída pela Ucrânia. O restante deixou sua base tradicional em Sebastopol, Crimeia. Agora, os navios russos se escondem em Novorossiysk e só realizam ataques de longo alcance contra a Ucrânia, após falharem em controlar o Mar Negro. Mais uma peça da libertação da Crimeia se encaixou com a campanha ucraniana no Mar Negro. As vias navegáveis estão mais abertas do que nunca, tornando a Crimeia ainda mais vulnerável. Apesar da confiança de Putin em seu plano, a Ucrânia executava sua própria estratégia. The National Interest destaca que Ben Rhodes, ex-comandante do exército dos Estados Unidos na Europa, já afirmava desde o início qual deveria ser o plano da Ucrânia. A Crimeia deveria ser isolada e depois inutilizada como santuário militar para a Rússia. É isso que a Ucrânia tem feito nos últimos anos. Destruir a frota do Mar Negro impede o tráfego marítimo de entrada e saída da Crimeia pelo Mar Negro. Os ataques à ponte de Kerch deixaram a Rússia sem outra opção, a não ser parar de usar esse monumento de bilhões de dólares, a arrogância de Putin para enviar equipamentos militares para a Crimeia. Em maio de 2024, o Kyiv Independente informou que a Rússia deixou de usar a ponte de Kerch para abastecer suas tropas na linha de frente. Os ataques da Ucrânia tornaram isso arriscado demais. O isolamento aconteceu. Agora vem a mudança repentina que virou de cabeça para baixo os planos de Putin para a Crimeia. Com a península quase isolada, a Ucrânia segue a segunda etapa do plano de Rhodes, tornando-a inútil para a Rússia como ativo militar. Como? As defesas aéreas da Crimeia estão sendo rapidamente destruídas, deixando a Rússia vulnerável a grandes problemas. Mas antes de entrarmos mais a fundo nisso, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Se você está aproveitando o conteúdo do canal, lembre-se de se inscrever para não perder mais vídeos nossos. Enfraquecendo a frota do Mar Negro e tornando inviável o uso da ponte de Kerch, a Ucrânia também busca destruir as defesas aéreas instaladas por Putin na Crimeia. Drones e mísseis atacam tudo. Sistemas logísticos, radares e baterias de defesa aérea são destruídos quase semanalmente na Crimeia, enquanto a Ucrânia busca reduzir as defesas aéreas russas na península. Massacres mensais das defesas aéreas da Rússia agora são comuns, e março foi o exemplo perfeito disso. Em um relatório de 15 de abril, o UKRI informou que ataques ucranianos à Crimeia ocupada e a outros territórios ocupados destruíram 54 unidades de defesa aérea da Rússia, sendo 15 radares e 39 lançadores de mísseis superfície-ar. Só o dia 9 de março trouxe um ataque que destruiu 2 radomos na Crimeia, além de um sistema de radar Nebo-U e um radar 5N84A Oberon 14. Isso é apenas uma amostra. A Ucrânia ataca defesas aéreas há tempos. Ataques na Crimeia enfraquecem a proteção imposta por Putin. Ao destruir defesas aéreas nos territórios ocupados ao leste e sul, a Ucrânia cria corredores aéreos seguros para enviar mais drones e mísseis à Crimeia. Essa é a mudança repentina. A Crimeia está agora vulnerável a ataques, já que há brechas permitindo ações da Ucrânia. Um professor de ciência política da Universidade Nacional de Kiev, Taras Kuzio, explica a estratégia. A Ucrânia destrói defesas aéreas russas em várias regiões, não só na Crimeia, para abrir corredores seguros para ataques de médio e longo alcance atrás das linhas russas.
Essa segunda parte da declaração é tão problemática para Putin quanto a degradação da Crimeia pela Ucrânia. Com a queda das defesas aéreas na Crimeia, a Ucrânia pode usar drones de longo alcance como o Flamingo sobre a Crimeia e até dentro da Rússia. O que deveria ser um pilar de proteção para toda a Rússia se tornou uma península isolada e cada vez mais inútil. A Ucrânia tem sido inteligente em sua abordagem. A inteligência militar da Ucrânia, ou HUR, ganhou destaque ao destruir sistemas de defesa aérea na Crimeia. Em particular, a unidade Fantasmas se especializou em destruir o que a Rússia tem de melhor, incluindo os sistemas de defesa aérea S-300, S-400 e Buk. Ataques de precisão, agora a estratégia principal dos Fantasmas, são bem calculados. Destruir baterias de defesa aérea é uma coisa, mas os ataques constantes aos radares na Crimeia estão realmente prejudicando o controle de Putin na península. Por quê? Radares são caros e difíceis de construir. Isso já ocorria antes da invasão de Putin. A Rússia agora sofre com sanções ocidentais, que dificultam e encarecem a obtenção de peças para construir radares de reposição. Sem radares funcionando, baterias de defesa aérea ficam inúteis. Eles não podem atirar no que não vem, deixando Putin e seus aliados arrasados ao ver drones ucranianos sobrevoando defesas aéreas inoperantes e radares destruídos. Essas brechas agora podem ser exploradas. A virada repentina já se consolidou. A Ucrânia pode intensificar sua estratégia para a Crimeia, com o HUR e forças de sistemas não tripulados atacando a região. Em março e abril, a Ucrânia realizou 76 ataques contra as defesas aéreas russas na Crimeia e no território ocupado, sendo 39 ataques em março e 37 em abril. Nos 2 meses anteriores, a Ucrânia havia lançado quase 50 desses ataques, já que aumentou o número de ataques contra as defesas aéreas russas em cerca de 300% desde o final de 2025. A Crimeia é o principal foco da Ucrânia na luta pelos territórios ocupados. De acordo com o coletivo Totni, dos 173 ataques geolocalizados e confirmados que a Ucrânia realizou contra a Rússia nesses territórios, 100 ocorreram na Crimeia. O coletivo destaca que a Ucrânia foca em enfraquecer as defesas aéreas da Crimeia desde o início de 2025, intensificando a campanha com a aproximação da metade de 2026. Putin não tem resposta para as ações da Ucrânia na Crimeia com essa abordagem intensificada. Se a Rússia pudesse impedir esses ataques, já teria feito. Porém, cada vez mais defesas aéreas da Crimeia são destruídas, e a situação só tende a piorar para a Rússia. Esses tipos de ataques alimentam a segunda etapa do plano de Rhodes, tornar a Crimeia inútil militarmente para a Rússia. Mas a Ucrânia está indo além. Além de forçar Putin a abrir mão do controle sobre a Crimeia com seus ataques constantes, enquanto trabalha pela libertação, a Ucrânia agora está usando a fraqueza da Crimeia para permitir ataques mais profundos dentro da Rússia. O potencial ofensivo da Crimeia está diminuindo. Drones e mísseis são lançados da península contra a Ucrânia. Com mais defesas aéreas destruídas, locais e infraestrutura usados nos lançamentos viram alvos. Já vemos isso acontecer. Em 2 de abril saiu a notícia de que a Ucrânia atingiu um aeródromo na Crimeia, destruindo uma base de drones Orion e uma aeronave AN-72P. No fim de abril, forças especiais ucranianas atacaram um depósito de mísseis Iskander na Crimeia. Isso só foi possível devido à mudança repentina na defesa aérea da Rússia. A proteção caiu, e o restante do equipamento militar de Putin na Crimeia virou alvo fácil. Como está o controle de Putin na Crimeia agora? A Rússia ainda controla a península, mas esse controle enfraquece. A ponte de Kerch foi praticamente inutilizada do ponto de vista militar, e a frota do Mar Negro, que deveria ser deslocada a partir da Crimeia, acabou navegando para o mais longe possível da península. O principal complicador para a Rússia é a defesa aérea. Baterias de defesa aérea, radares e seus equipamentos estão sendo totalmente destruídos. Isso coloca Putin em um verdadeiro dilema: abastecer ou abandonar. Para manter a Crimeia, Putin precisa enviar mais sistemas que a Ucrânia está destruindo para lá. Isso exige remover os sistemas dos territórios ocupados ou da própria Rússia. Esses sistemas são valiosos e, como a Ucrânia já mostrou, muito vulneráveis. Um radar de defesa aérea enviado à Crimeia hoje vira alvo da Ucrânia amanhã. Além disso, a Rússia não está fabricando mais sistemas para repor as perdas na Crimeia. A Rússia enfrenta dificuldades para produzir itens com alta tecnologia, como radares e mísseis. Então, a maior parte do equipamento enviado à Crimeia vem de estoques. Com o tempo, os estoques vão acabar. A Crimeia ficaria indefesa contra ataques da Ucrânia. A outra opção para Putin é abandonar a Crimeia como base estratégica de logística e armas.
Isso tornaria a Crimeia quase inútil para apoiar a invasão da Ucrânia continental, mas permitiria que o equipamento que está sendo destruído na península sobrevivesse um pouco mais na Rússia ou em outros territórios ocupados. O problema é que não substituir as defesas destruídas da Crimeia isola totalmente os cerca de 800 mil russos que migraram para lá desde a anexação, além de dezenas de milhares de soldados russos na península. Será que eles vão querer ficar quando souberem que drones e mísseis da Ucrânia podem atacar a qualquer momento? Se Putin abastece ou abandona a Crimeia, prejudica seu esforço de guerra. Ou ele prepara a Crimeia para ser libertada, ou enfraquece outras forças para seguir defendendo um território que a Ucrânia atacará de qualquer forma. A maior ironia agora atinge Putin. A Crimeia, onde a guerra contra a Ucrânia começou, parece ser também onde vai terminar. E curiosamente, há um homem que previu tudo isso. Em agosto de 2022, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky discursou na plataforma da Crimeia sobre a intenção da Ucrânia de libertar a Crimeia, destacando algo que chamou nossa atenção. Para a Ucrânia, a Crimeia não é só um território nem moeda de troca geopolítica, como é para um Estado terrorista. Segundo Zelensky, a Crimeia faz parte do povo e sociedade ucraniana e garantiremos liberdade à sua comunidade e restauraremos a modernidade. A Ucrânia disse à Rússia exatamente o que planejava fazer desde o início. A Crimeia nunca seria entregue. Vemos agora Zelensky e a Ucrânia cumprindo as promessas feitas em agosto de 2022. O controle de Putin sobre a península, tomado em 2014, nunca foi tão fraco. Com a Ucrânia destruindo as defesas aéreas da Crimeia após mudança repentina, é questão de tempo até o território, antes trunfo de Putin, se tornar o local da derrota russa na guerra contra a Ucrânia. A libertação total da Crimeia já começou. O plano mestre da Ucrânia está em pleno andamento, e não há nada que Putin possa fazer para impedir isso. Quando Putin invadiu a Ucrânia, buscava restaurar a antiga glória soviética da Rússia. O império estava nos planos de Putin, que buscava garantir seu legado ao tomar a Ucrânia e avançar ainda mais pela Europa. O presidente da Rússia reviveu a era soviética para seu povo. Só que agora a Rússia está lidando apenas com as piores partes dessa era. O clima na Rússia é sombrio, pois algo obscuro está acontecendo dentro do país. A nova fome soviética está atingindo a Rússia neste exato momento. O descontentamento e a raiva aumentam em toda a Rússia, todos direcionados a Putin. O presidente da Rússia levou seu país a uma suposta operação militar especial que já dura mais de 4 anos e levou a economia russa à beira do colapso. As sanções estão pesando muito. O público, silenciado por anos sobre o regime autoritário de Putin, começa a se manifestar enquanto o líder os coloca em uma crise semelhante aos piores dias da antiga União Soviética. Um funcionário russo que falou anonimamente ao Washington Post resumiu bem o clima na Rússia. O sentimento é: basta, já lutam há tempo demais. Parece que isso dura mais que a Segunda Guerra Mundial e a Grande Guerra Patriótica, e mesmo assim não conquistamos nenhuma região. Outra figura russa de destaque, o veterano líder do Partido Comunista Russo, Gennady Zyuganov, é ainda mais direto em suas críticas. Criticando as políticas adotadas por Putin e seu partido, Zyuganov se enfurece. Já dissemos 10 vezes que o colapso econômico é inevitável. O primeiro trimestre já chegou ao fundo do poço. Se não tomarem medidas urgentes, até o outono enfrentaremos o que ocorreu em 1917. Ele bradou na sessão da Duma de Estado. Essa reação é inédita para Putin e é apenas o início. O presidente da Rússia deu as respostas que se esperaria dele. Com as reservas financeiras da Rússia esgotadas, segundo o ministro do Desenvolvimento Econômico, Maxim Rozhenkov, Putin apenas reage contra seu próprio povo. Ele não vai parar a guerra. Agora trava outra contra a comunicação na Rússia, dificultando que o descontentamento chegue aos seus ouvidos que escolhem ignorar. Putin deseja o mesmo nível de controle de Stalin, mas sem nenhum dos resultados da expansão imperial. Enquanto Putin vai de fracasso em fracasso, o desespero na Rússia só cresce. Inflação desenfreada, problemas no abastecimento de alimentos tanto na Rússia quanto na linha de frente, um cenário empresarial desolador e o desespero entre os jovens são sintomas da nova Rússia que Putin criou. A Rússia virou uma limbo econômico. E esse é um episódio que não vai acabar tão cedo. Segundo Janis Klug, do Instituto Alemão para Assuntos Internacionais e de Segurança, nem um alívio econômico temporário dos altos preços do petróleo após o bloqueio do Estreito de Hormuz ajudaria a Rússia.
A economia russa vive uma fase de transição entre benefícios do fechamento do Estreito de Hormuz e os altos preços das commodities. Ao mesmo tempo, a dinâmica econômica da Rússia vinha piorando nos últimos meses, afirma Klug. Os preços mais altos do petróleo não conseguem esconder a realidade dentro da Rússia. Um quadro econômico alarmante está surgindo. Nos 2 primeiros meses de 2026, a economia russa caiu 1,8% devido a juros altos e sanções mais rígidas, que agora produzem o impacto esperado há anos. O investimento em empresas russas, tanto interno quanto externo, praticamente foi sufocado. As empresas russas deviam um recorde de 109 bilhões de dólares em contas comerciais não pagas em janeiro, de acordo com o Serviço Federal de Estatísticas da Rússia, Rosstat. E quanto ao crescimento do Produto Interno Bruto da Rússia, ou PIB, não é bom. Putin certamente achou que estava no caminho certo quando transformou a economia da Rússia ao transformar o país inteiro em uma máquina de guerra. E por alguns anos ele estava certo. Antes que as sanções realmente conseguissem afetar a Rússia, o crescimento do PIB do país conseguiu superar 4% por 2 anos seguidos, entre 2023 e 2024. Então tudo começou a desmoronar. Em 2025, o PIB da Rússia cresceu só 1% no ano, considerando uma análise mais ampla da última década. Robert Nigmatulin, economista da Academia Russa de Ciências, explicou tudo ao observar que o PIB da Rússia cresce, em média, 1,5% ao ano desde 2015. Quanto aos preços ao consumidor, eles aumentaram 77% no mesmo período. Qualquer bolha passageira que Vladimir Putin conseguiu criar com seu foco no complexo militar industrial russo foi de curta duração, e a Rússia agora enfrenta mais um período de crescimento fraco, à medida que os gastos de guerra atingem níveis absurdos. A alta do petróleo beneficiou Vladimir Putin a curto prazo. O Fundo Monetário Internacional elevou sua previsão de crescimento do PIB da Rússia em 2026 de 0,8% para 1,1%. Não é a boa notícia que Vladimir Putin precisa ouvir. A Rússia tem como meta criar 102 bilhões de dólares em receita orçamentária para 2026, aponta o Instituto da União Europeia para Estudos de Segurança. Essa meta será alcançada. A Rússia precisa que os preços altos do petróleo atuais se mantenham até o fim de 2026. Tudo o que precisa acontecer é os Estados Unidos e o Irã encerrarem sua guerra. Então, a Rússia será jogada de volta à crise. Mesmo assim, os gastos com a guerra continuam. A União Soviética investia bilhões de dólares no exército russo para manter o império e conquistar mais territórios. Putin gastou 2,5 trilhões de dólares da Rússia em uma guerra que resultou na conquista de parte da Ucrânia, cerca de 1/10 do tamanho do Texas, após a ocupação inicial em 2022. Isso de acordo com a United 44 Media, que afirma que a economia de tudo isso se resume a assustadores: 90 milhões de dólares para cada milha quadrada da Ucrânia, que a Rússia conseguiu ocupar. 2,5 trilhões de dólares. Essa é uma quantia absurda de dinheiro que a Rússia gastou em máquinas destruídas, capital humano, gastos militares e colapso econômico. Pessoas em toda a Rússia, desde as elites até os russos mais pobres, estão olhando para isso e fazendo a pergunta óbvia: por que estamos sacrificando tanto por uma conquista que não conquistou nada? Mikhail Khodorkovsky, ex-homem mais rico da Rússia e hoje opositor de Putin em Londres, afirma que o patriotismo gerado pela guerra de Putin contra a Ucrânia praticamente se esgotou. A guerra já dura mais do que esperado, ele diz. Conquistar ou perder 3 vilarejos não faz muita diferença. Khodorkovsky expressa o que muitos oligarcas russos afetados por sanções gostariam de dizer. Mas muito mais preocupante para Putin é que não são os oligarcas que ele pode ameaçar com janelas abertas e mortes inexplicáveis que são o problema, é o povo russo. Eles estão cansados de serem esmagados por um sistema econômico decadente, resultado do fracasso de Putin, cuja visão restrita prolonga uma guerra sem fim. O desespero está se transformando em raiva aberta, e isso ameaça mudar tudo para Putin. Antes de mergulharmos nas profundezas do desespero da Rússia, você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar no botão. Os grandes magnatas dos negócios da Rússia podem estar com medo demais para dizer as coisas que Khodorkovsky está dizendo. Na base da escala, pequenos empresários russos vivem em desespero, enfrentando impostos crescentes e políticas que parecem forçá-los ao fracasso. O empresário de Moscou disse ao Washington Post que ninguém sabe quanto tempo a guerra na Ucrânia vai durar, nem mesmo Putin. O conflito no Golfo Pérsico é perigoso, pois deu a Putin um impulso injustificado. Para o restante da Rússia, o problema é simples. Ninguém sabe quanto tempo a guerra vai durar.
e cresce o medo de que o Estado tire ainda mais das pessoas, diz o empresário. Tatiana, que é a gerente de 53 anos de uma empresa de logística, diz que o que vê agora reviveu memórias terríveis dos últimos dias da União Soviética. Já vivemos atrás da cortina de ferro e achávamos que nunca se repetiria, mas aconteceu novamente. Agora há uma cortina de ferro digital, diz ela, destacando a resposta de Putin à crise econômica russa. Não existe política, só repressão. Planeja-se um ataque ao espaço de comunicação russo para silenciar o povo e empresários. Esses últimos têm muitos motivos para reclamar. Em 28 de abril, o Moscow Times publicou uma reportagem mostrando o impacto das políticas soviéticas de Putin nas pequenas empresas da Rússia. Com as mudanças fiscais introduzidas no início de 2026, 65% das pequenas empresas russas não tiveram lucro no primeiro trimestre. Essas empresas são a base da economia doméstica russa, destaca o veículo. Mas agora elas estão lidando com impostos mais altos, taxas de juros mais elevadas e uma escassez crônica de mão de obra causada por Putin, que está sugando os talentos e os descartando, seja para o complexo militar industrial que ele criou ou para a própria Ucrânia. Curiosamente, o aperto de Putin sobre pequenas empresas na Rússia não gerou o lucro inesperado que ele esperava. Entre janeiro e março, as receitas fiscais de empresas e pessoas físicas que usam códigos fiscais especiais na Rússia caíram 16% em relação a 2025. E se quisermos falar sobre desespero, o Moscow Times relata que 63,5% dos representantes empresariais russos esperam que a situação econômica do país piore. Outros 25% dizem que acham que vai continuar igual, o que não é nada animador, considerando o estado lamentável em que a Rússia se encontra neste momento. Mesmo assim, o pouco dinheiro da Rússia vai para estatais que apoiam a guerra. Putin e seus aliados se beneficiam, enquanto os demais só podem calar a boca, trabalhar ou arder numa guerra sem fim. Agora vamos focar nos russos comuns. Já citamos as fomes da era soviética na introdução. A boa notícia para o povo de Putin é que sua situação alimentar ainda não chegou a esse nível de crise. Mas não é como se a Rússia fosse imune aos efeitos dos problemas alimentares. Já havia sinais de que algo ruim estava prestes a acontecer lá em julho de 2021. Quando o Unicef publicou o Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2021, o relatório destacava quantas pessoas enfrentam a escassez de alimentos em seus países. O relatório apontava que cerca de 9 milhões de russos enfrentavam desnutrição ou falta de alimentos, dos quais 400 mil viviam em insegurança alimentar grave. Atualmente há mais indícios de que os russos enfrentam dificuldades alimentares. Você se lembra da inflação desenfreada que mencionamos? Os preços ao consumidor na Rússia aumentaram 77% desde 2015. Os alimentos também sofrem com os aumentos de preços. Está entre os produtos mais afetados. Em fevereiro, a BBC mostrou que os gastos com alimentação subiram mais de 20% entre janeiro e fevereiro para muitos russos. Todos os alimentos básicos, de ovos a vegetais, estão sendo afetados. O custo das batatas aumentou 167% em 2026 em comparação com 2024. O leite subiu 59%, o feijão enlatado 55% e o pão branco fatiado básico aumentou 45%. São 2 anos de inflação nos alimentos, somados ao novo imposto sobre valor agregado da Rússia, que subiu de 20% para 22%. Encher armários e geladeiras na Rússia está mais difícil, agravado por uma colheita desastrosa em 2025. Em agosto do ano passado, a colheita estava se configurando como a pior que a Rússia via em mais de 17 anos. A Rússia proibiu a importação de alimentos ocidentais em 2014, em retaliação às sanções impostas pelo Ocidente após a anexação ilegal da Crimeia. As sanções impostas contra a Rússia atualmente têm em sua maioria isentado alimentos, mas as más colheitas significam que a Rússia terá que importar mais alimentos do que nunca. Esse alimento importado é mais caro do que o alimento produzido no próprio país. Você viu que a Rússia não tem uma economia capaz de lidar com grandes importações de alimentos, pois Putin gasta muito com a guerra. Os russos comuns talvez não estejam sentindo os efeitos de uma fome comparável à pior época da era soviética, mas estão enfrentando cada vez mais insegurança alimentar. Para os soldados de Putin na linha de frente, comida de verdade já é um luxo. Putin trata pior justamente aqueles que ele encarrega de trazer glória ao nome da Rússia. Relatório de 25 de abril do Times aponta que a inteligência militar da Ucrânia encontrou provas de soldados russos recorrendo ao canibalismo de companheiros mortos por desespero.
A Ucrânia identificou ao menos 5 casos após interceptar dezenas de transmissões de áudio russas. Alguns soldados russos estão até mesmo matando seus próprios companheiros para comer a carne deles. A fome na linha de frente está enlouquecendo os soldados russos. Surge a dúvida sobre como a situação na Rússia pode piorar se a inflação dos alimentos continuar disparando e as colheitas não atenderem. A esperança está se perdendo entre o povo russo, o desespero está tomando conta, e são os jovens russos que estão carregando o maior peso. A guerra de Putin acabou com a esperança dos jovens russos de viver fora das fábricas ou longe das zonas de morte na Ucrânia. Com o colapso dos pequenos negócios, as opções dos jovens russos se resumem a lutar ou construir máquinas. O sentimento geral é compartilhado pelo estudante de 19 anos Igor, que disse ao Washington Post: "No geral, tanto eu quanto as pessoas que conheço sentimos uma completa sensação de desesperança, de que nada pode ser feito a respeito. Todos querem ir embora, mas poucos têm essa opção. Ninguém quer vincular seu futuro a este país. Viver aqui é difícil, caro e sombrio." Isso é parte do plano de Putin? Se o objetivo do líder da Rússia é forçar o maior número possível de jovens ao serviço militar, então talvez reduzir a economia russa a um estado tão ruim quanto qualquer coisa que vimos na era soviética seja um golpe de mestre. Esses jovens não precisam de uma Rússia que garanta seu futuro, pois estarão ocupados morrendo na Ucrânia. Deixando o cinismo de lado, parece realmente haver um esforço de Putin para envolver o maior número possível de jovens russos na máquina de guerra que ele criou. Em março de 2022, no primeiro mês da invasão em grande escala, Putin prometeu que só enviaria militares profissionais para a Ucrânia. Os jovens não precisariam lutar na guerra. Muita coisa mudou. Agora, o exército russo oferece grandes quantias de dinheiro para qualquer pessoa que esteja disposta a se alistar, independentemente da idade. Recrutas que deveriam servir longe da linha de frente estão sendo enviados para a Ucrânia. Até julho de 2025, o serviço russo da BBC havia encontrado evidências verificadas de pelo menos 245 soldados russos com apenas 18 anos de idade, que morreram entre 2023 e 2025 na Ucrânia. Provavelmente há muitos mais, e nenhum desses jovens de 18 anos deveria estar na Ucrânia. Jovens que evitaram a linha de frente ainda são pressionados a ajudar a máquina de guerra de Putin de outras formas. Em 4 de abril, o Independente revelou que a Rússia está tentando reforçar suas forças de drones, oferecendo grandes quantias a estudantes para virarem engenheiros ou operadores de drones. Os militares russos tentaram dizer que tudo isso é bobagem. A Rússia diz que não pressiona jovens a abrirem mão de seus sonhos para virarem pilotos de drones ou engenheiros. Já vimos a Rússia descumprir promessas aos jovens. E na guerra interminável que Putin está travando, sempre vai ser preciso mais carne para canhão para mandar para a Ucrânia. O desespero é tudo que resta a muitos russos, em meio ao desânimo gerado pela destruição da economia e de suas vidas por Putin. Para Putin, nada disso importava, desde que pudesse manter o autoritarismo que o sustentou por mais de 25 anos. Porém, algo que Putin não esperava está acontecendo. Os sem voz da Rússia finalmente são ouvidos, e o povo começa a se voltar contra seu líder. Em 24 de abril, o Pravda informou que pesquisas do Centro Estatal de Pesquisa de Opinião Pública de toda a Rússia mostraram queda na aprovação de Putin pela 7ª semana seguida. Atualmente, a aprovação de Putin está em 65,6%, o menor índice desde 2022. A confiança em Putin também caiu para 71%, com uma queda total de 7,3% e 6,5% respectivamente, nos dois índices ao longo das 7 semanas em questão. Você pode olhar para isso e, com razão, perceber que Putin ainda parece ter a maioria das pessoas ao seu lado. Mas lembre-se de que Putin governa um país onde o menor sinal de dissidência pode ser suficiente para mandar você para o Gulag ou coisa pior. Muitos que se opuseram a Putin enfrentaram exílio ou até a morte. A crítica à guerra na Ucrânia é proibida na Rússia. E certa vez, a aprovação de Putin chegou a atingir 88%. Uma taxa de aprovação mais de 20% menor do que a de abril de 2026 indica que os russos começam a se cansar de seu líder e sua postura belicista. A armadura de homem forte de Putin mostra rachaduras. Se cerca de 35% da Rússia está disposta a dizer que não está satisfeito com o que Putin está fazendo, quantos mais afirmam estar felizes enquanto, secretamente, se desesperam com a situação terrível que seu líder criou para eles? E quantos estão chegando ao limite, com os preços dos alimentos subindo e as pressões sobre a economia russa falida aumentando? Putin espera que essas perguntas nunca sejam respondidas. Ele está satisfeito em incorporar todos os piores excessos dos líderes soviéticos do passado,
Mas no fundo, até mesmo Putin sabe que não pode durar para sempre. Temos uma pergunta para você. E se a Ucrânia já tiver vencido a guerra contra a Rússia e Putin ainda não recebeu o recado? Pode soar estranho, já que o presidente da Rússia ainda envia soldados para morrer na Ucrânia. Mas não é uma pergunta tão maluca quanto parece. A maré está mudando no campo de batalha, dando à Ucrânia sua maior chance até agora de encerrar a guerra. Putin agora só tem duas opções restantes, e ambas terminam com a derrota dele. Em breve, revelaremos essas opções. Primeiro, a Rússia enfrenta sérios problemas ao tentar avançar com uma ofensiva de primavera que deveria entregar o Donbás a Putin. A primavera já chegou, o que deveria ser positivo para a Rússia. O solo seca com a chegada do sol. A folhagem da primavera oferece cobertura, e os obstáculos ao avanço militar do inverno somem. Putin planejava, como nos últimos anos, lançar uma ofensiva de primavera que se estenderia até o outono para colapsar de vez as defesas ucranianas do Donbás. Se a Rússia avançasse mais nos oblastes de Kherson e Zaporíjia, talvez até chegando à cidade de Zaporíjia, seria ainda melhor. Os problemas de Putin começaram por não conseguir se adaptar. A mesma ofensiva desgastante que vemos há mais de 4 anos é tudo que Putin tem. A ofensiva da primavera sofreu por causa dessa inflexibilidade. Logo no início, percebemos sinais de que esta primavera não seria boa para a Rússia. Na primeira semana da nova ofensiva russa, houve 10.000 baixas, segundo o National Interest. Isso inclui um dia recorde em 17 de março, quando a Rússia perdeu 1.710 soldados, o maior número registrado em 2026 até agora. Alguns meses após esse começo cambaleante, podemos dizer oficialmente que a ofensiva da primavera é um fracasso de proporções épicas, que está levando Putin cada vez mais perto de tomar uma das duas decisões que, de qualquer forma, resultarão na derrota da Rússia na guerra que ele começou. A queda do Donbás não está mais próxima do que no início da primavera. As forças da Rússia simplesmente estão se chocando contra a linha de fortificações de Donetsk, e isso se conseguirem chegar até lá, e estão morrendo antes mesmo de causar qualquer dano significativo. O desfile do Dia da Vitória de 9 de maio na Rússia evidenciou isso, enquanto um Putin abatido assistia a um grande nada diante de si em Moscou. O que era para mostrar o poder militar russo virou um triste exemplo da fraqueza de Putin, pois a Rússia evitou exibir seus equipamentos por medo de ataque ucraniano. O desfile foi apenas um monumento ao fracasso da Rússia. E no terreno, estamos vendo evidências concretas de que a primavera não está acontecendo nem de perto como Putin previu que aconteceria. O avanço da Rússia tem sido, no mínimo, lento. No melhor cenário, conforme relatado pela agência de inteligência de fonte aberta Deep State, a Rússia conseguiu tomar 672 km² do território ucraniano até agora nesta primavera. Isso está muito atrás dos já modestos 827 km² tomados durante o mesmo período em 2025, relata o Kyiv Independent. E isso é o melhor que a Rússia consegue. Outros relatos mostram que o país perde terreno mesmo avançando. Uma análise de maio do Instituto para o Estudo da Guerra mostra que, em abril, a Rússia teve sua primeira perda territorial líquida na Ucrânia, desde a contra-invasão ucraniana de Kursk em 2024. A Ucrânia havia recuperado 120 km² até o final de abril, uma situação que Putin nunca imaginou que teria que enfrentar, no que deveria ser uma primavera gloriosa. Os contra-ataques ucranianos no sul e sudeste enfraqueceram a Rússia e explicam o avanço ucraniano, quando era esperado o progresso russo. Esses contra-ataques frustraram os planos de Putin em Zaporíjia. O avanço da Rússia em direção a Sloviansk, em Donetsk, ficou atolado, e a primeira das cidades do cinturão de fortalezas que a Rússia chegou perto de alcançar, Kostiantynivka, está cumprindo seu papel, já que os fantoches de Putin estão morrendo em grande número por cada rua que conseguem tomar. Putin está sendo pressionado a escolher entre duas decisões inéditas para ele. Dois grandes problemas explicam os avanços territoriais lentos e essa escolha no horizonte. A vantagem tecnológica da Ucrânia cresce enquanto as forças russas enfrentam mortes em grande escala. Vamos começar pelas mortes. Houve muitas nos últimos meses. O desgaste intenso que a Rússia achava que poderia suportar, acreditando que conseguiria superar a Ucrânia apenas pela quantidade de soldados, está realmente começando a pesar sobre as forças de Putin. As zonas de morte com drones na Ucrânia cumpriram seu papel e impactaram a ofensiva da primavera de 2026. Com seus drones FPV, a Ucrânia consegue atingir qualquer coisa que se mova a poucos quilômetros da linha de frente. Tudo isso a um custo que é cerca de 10% do necessário para disparar um único projétil de artilharia contra uma posição estática.
Isso mudou totalmente a guerra na Ucrânia, e você verá por que isso é importante se continuar conosco. O mais importante agora são os resultados. Segundo veículos como Kyiv Independente e Político, drones já causam até 80% das baixas no campo de batalha. Alguns estimam que esse número seja ainda maior. Em um relatório que destacou o recorde de baixas da Rússia em março, a Al Jazeera afirmou que 96% das 35.351 baixas russas que a Ucrânia afirma ter confirmado foram registradas por drones. O restante decorre de armas leves, fogo e artilharia. Some-se a isso o impacto que os drones estão causando no equipamento militar russo, com milhares de tanques, veículos blindados e sistemas de defesa antiaérea destruídos, e o resultado é uma situação que Putin está sendo forçado a aceitar. A cada ano, a ofensiva russa enfraquece e as defesas ucranianas se fortalecem. A alta taxa de baixas em março não foi um caso isolado para as forças de Putin. A Ucrânia repetiu o feito em abril, quando o Ministério da Defesa afirmou que 35.203 russos foram mortos ou feridos no mês. Lembre que abril tem um dia a menos que março, então é praticamente certo que a Ucrânia teria causado mais 150 baixas para igualar os números de março se tivesse esse dia extra. Um padrão está surgindo, o que não favorece Putin. O número de soldados russos mortos ou feridos cresce a cada mês, atingindo recordes durante uma ofensiva de primavera que prometia conquistar muito território para a Rússia. A situação piora em relação às mortes. Apesar da alta taxa de baixas russas nesta primavera, o verdadeiro problema para Putin é o seguinte: a maioria dos mais de 35 mil que a Rússia perde por mês não retornará. Segundo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em 10 de março, a proporção de mortos para feridos da Rússia favorece muito os mortos. Zelensky revelou que 62% das perdas são mortos e 38% feridos, quase uma proporção de 2:1 de mortes sobre ferimentos. Lembre-se, nem todos os feridos retornam. Um soldado russo sem uma perna não será útil na linha de frente. É provável que mais de 2/3, talvez quase 3/4, das perdas da Rússia sejam de soldados que não retornarão à linha de frente. Apesar das tentativas da Rússia de ocultar, soldados do exército de Putin costumam desaparecer em vez de serem declarados mortos, enquanto a mídia russa independente expõe a dimensão das mortes. Em um relatório de 9 de maio, a Medusa e a Mediazona da Rússia se uniram para descobrir que 352 mil homens russos entre 18 e 59 anos foram mortos desde o início da guerra na Ucrânia. Essas mortes foram confirmadas por meio de consultas ao registro sucessório da Rússia e bancos de dados de mortes verificadas, compilados por organizações como a BBC Rússia. O número real de mortos deve ser bem maior. E pior ainda mais: o recrutamento russo quase não consegue acompanhar o número de soldados que Putin vem jogando no moedor de carne da guerra na Ucrânia. Em 4 de maio, a United 24 Med informou que abril foi o 5º mês seguido em que a Rússia não conseguiu recrutar voluntários suficientes para repor as perdas na Ucrânia. São 5 meses seguidos de redução do exército russo, indicando que Putin terá que escolher entre duas opções ruins. O Military também analisou o recrutamento russo em meados de abril, e os resultados encontrados não foram mais animadores para Putin. Os números mostram que a Rússia recrutou cerca de 800 soldados por dia durante o primeiro trimestre de 2026, enquanto no mesmo período de 2025 estava recrutando entre 1.000 e 1.200 soldados por dia. Uma redução de 20% ou mais no recrutamento é tudo que Putin não precisa, já que a ofensiva da primavera gera recorde de baixas. A Ucrânia só agravará esses problemas para a Rússia. Como? O segundo grande problema que mencionamos antes é que a Ucrânia amplia sua vantagem tecnológica sobre a Rússia com base no que já conquistou. Mas antes de entrarmos mais a fundo nisso, este é The Military Show, e tem muito mais de onde isso veio. Se você está aproveitando o conteúdo do canal, não se esqueça de se inscrever para ver mais dos nossos vídeos. A Ucrânia sempre foi a mais inovadora entre as duas nações em guerra. Desde que Mikhailo Fedorov virou ministro da Defesa, a Ucrânia adotou uma estratégia ainda mais tecnológica contra a Rússia. O uso de dados e do pensamento gerencial moderno defendido por Fedorov impulsiona a reestruturação do Ministério da Defesa e das Forças Armadas da Ucrânia. O gênio da tecnologia não para de otimizar, algo que a Ucrânia precisa enquanto enfrenta dívidas de cerca de 213 bilhões de dólares devido à invasão de Putin. O modus operandi de Fedorov é tirar o máximo possível do mínimo, e a transformação que ele já trouxe para as Forças Armadas da Ucrânia não deve ser subestimada.
Em seu cargo anterior, como ministro da Transformação Digital da Ucrânia, Fedorov liderou a implantação do sistema de consciência situacional Delta, que permite aos soldados ucranianos compartilhar vídeos e informações do campo de batalha. A Ucrânia agora usa esse sistema para confirmar baixas. Cada ataque de drone FPV contra a Rússia é registrado, enviado e contabilizado para que a Ucrânia saiba os danos causados no campo de batalha. Fedorov é considerado um importante contrapeso ao comandante-chefe das Forças Armadas, Oleksandr Sirski, de mentalidade soviética, segundo o Kiev Independent. Eles unem esforços para levar o melhor do antigo e do novo às Forças Armadas da Ucrânia. Os efeitos são visíveis na vantagem tecnológica que a Ucrânia alcançou. Fedorov obteve sua primeira grande vitória como ministro da Defesa, ao negociar com a SpaceX o desligamento dos terminais ilegais da Starlink usados pela Rússia havia anos na Ucrânia. O caos tomou conta da linha de frente russa, facilitando os contra-ataques ucranianos e o aumento das baixas atuais. Como noticiado pela United 24 Media em 10 de maio, a perda do Starlink impactou a estratégia de drones da Rússia. Putin planejou uma ofensiva no Mar Negro e uma campanha de drones navais contra a Ucrânia, para tentar conter o enfraquecimento de sua frota. Protótipos já haviam sido produzidos em meados de 2025, e 2026 seria o ano em que a Rússia começaria a usar seus drones navais em grande quantidade. O desligamento do Starlink interrompeu tudo, mas a tecnologia ucraniana ainda domina o Mar Negro. O maior foco em tecnologia também ajudou muito a Ucrânia na defesa. O uso de drones interceptadores baratos nas defesas aéreas da Ucrânia diminui a eficácia dos drones Shahed da Rússia. Robôs terrestres estão sendo usados em todas as frentes. De acordo com o Centro de Análise de Políticas Europeias, esses robôs poderiam reduzir as necessidades de infantaria da linha de frente da Ucrânia em 30% até o final de 2026 e talvez até 80% no futuro. Robôs são cada vez mais essenciais para a logística da Ucrânia, alguns já equipados com metralhadoras para uso ofensivo. E ainda há a IA. A Ucrânia está tão à frente da Rússia nisso que não tem nem graça. Drones autônomos são lançados em massa no campo de batalha, capazes de identificar, rastrear e destruir alvos com pouca intervenção humana. A Ucrânia também fez parceria com o Reino Unido, que está financiando um centro de excelência em IA para incentivar o desenvolvimento de drones de ponta capazes de incapacitar a Rússia. Com o avanço da tecnologia e o aumento das zonas de morte, a Ucrânia ganha força no campo de batalha. Esse impulso, junto à incapacidade da Rússia de reagir, nos leva às duas opções que restam a Putin, ambas indicando derrota da Rússia na guerra. Opção número 1. Mobilizar. A única vantagem que a Rússia ainda tem sobre a Ucrânia é seu contingente humano muito maior. A Rússia tem população 4 vezes maior que a Ucrânia, mas isso não foi tão relevante porque Putin relutou em mobilizar ao longo de quase toda a guerra. Lembre-se, este é um homem que ainda chama a guerra de Operação Militar Especial, 4 anos e mais de 1.300.000 baixas depois. A mobilização, por todo esse tempo, não foi uma opção, pois Putin sabe que isso quebraria o contrato social central ao seu governo. Putin passou 25 anos se colocando como o líder forte capaz de garantir a estabilidade que a Rússia precisa. Mobilizar o país e colocá-lo em plena preparação para a guerra reduz esse contrato a pó. Isso seria como Putin admitir ao povo russo que errou e que a Rússia não consegue vencer a Ucrânia mesmo após investir tantos recursos. É preciso mais, e é aí que entra a perda. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, Putin teme a reação social que uma mobilização total causaria ao seu regime. O ISW diz que essa reação pode ser ainda pior que a que a União Soviética enfrentou após fracassar na invasão do Afeganistão. Esse conflito que durou uma década custou à Rússia cerca de 15.000 baixas. A campanha de Putin atinge esses números em menos de meio mês na Ucrânia, tornando a mobilização cada vez mais necessária. Putin faz de tudo para evitar a mobilização, que o colocaria na mesma linha dos antigos czares, que enviaram centenas de milhares de russos à morte em guerras. Além disso, Putin já fez isso. Tudo gira em torno da narrativa com o líder russo, e mobilizar significaria Putin admitir que a operação especial virou a guerra que ele prometeu que nunca seria. A revolução pode não ocorrer logo após a mobilização da Rússia, mas Putin perderia ao destruir a já frágil base de seu poder. Se a Rússia se mobilizar para lidar com a Ucrânia, Putin pode acabar preparando o terreno para sua própria queda, à medida que o povo e a elite russa começam a buscar maneiras de pôr fim ao seu reinado. Então há a segunda opção: encerrar toda a guerra por meio de um acordo de paz.
Putin tem sinalizado essa intenção após as constrangedoras celebrações do Dia da Vitória da Rússia. Putin afirmou enigmaticamente acreditar que a guerra na Ucrânia está chegando ao fim. Ele citou sua disposição para negociações de paz. E embora ele tenha temperado tudo isso com o habitual discurso russo de que a Ucrânia não coopera e o Ocidente está tentando prejudicar a Rússia, o simples fato de ele ter falado abertamente sobre paz e sobre o fim do conflito no dia que deveria celebrar o poderio militar da Rússia diz muito. Putin está procurando uma saída. Das duas opções, esta é a preferida pela Ucrânia. A mobilização mostra que Putin perde, mas a Rússia pode mandar mais centenas de milhares de homens para a Ucrânia. Já a paz evita mais danos à Ucrânia e faz Putin descumprir sua promessa de tomar o país, em vez de romper o contrato social com o povo russo. O problema de Putin aqui é que a Ucrânia não vai aceitar a paz nos termos que Putin deseja. O Donbás não vai ser cedido à Rússia. A Ucrânia exigirá que a Rússia pare de reivindicar seu território e pretende manter-se ao exército, agora uma das forças de combate mais eficientes do mundo. Uma das razões que Putin deu para invadir a Ucrânia é que ele queria impedir que o país se tornasse mais poderoso. Escolher a segunda opção faz com que ele não só falhe no objetivo, mas também encare o fato de que criou uma Ucrânia mais forte do que até ele poderia ter imaginado. Há alguns, talvez incluindo o próprio Putin, que acreditam que é impossível para a Rússia aceitar a paz em quaisquer termos que não entreguem pelo menos uma parte da Ucrânia para a Rússia. Se após 4 anos de guerra, nenhum território for tomado à força, Putin será responsável pelo massacre de toda uma geração de homens russos sem razão. Aqui, Putin está em uma situação sem saída. Para continuar a invasão, ele precisa mobilizar, já que o número de baixas russas causadas pela Ucrânia aumenta e o recrutamento russo falha. Isso é uma derrota para Putin. Se não houver mobilização, deve-se buscar a paz, mas não nos termos de Putin. Qualquer outra opção é lançar uma força enfraquecida contra defesas ucranianas tecnologicamente superiores, que matam mais russos do que nunca. Essas são as duas opções que estão diante de Putin. Ele tem pouco tempo para decidir. Não mencionamos aqui o caos econômico causado pela invasão de Putin na Rússia e a pressão sobre ele. Mas não se preocupe, temos um vídeo que explica tudo isso. Assista a esse vídeo se quiser saber mais sobre a bomba relógio que é a economia russa e por que isso está fazendo Putin entrar em pânico. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais análises sobre o lado oculto do governo Putin e seus fracassos na Ucrânia. Obrigado por assistir.